Oi, meus amores, bom dia e boa tarde para vocês. Que Deus abençoe todos. Espero que estejam fazendo as atividades, tá certo? Que estão sendo passadas, tá bem? Aquele aluno que tiver feito a atividade, todas as atividades, se quiser fazer ou já fez, sem assistir o vídeo aula, tá? Se você quiser mandar a foto para a tia Lielma ver, pra gente fazer alguma correção, pode mandar. Aquele que tiver dúvida, manda foto também da atividade, que tia Lielma tira dúvida, tá certo? Não tem problema nenhum, tá? Às vezes eu peço para vocês fazerem a atividade no decorrer do dia, mas às vezes não dá. A gente tem que entender, né, que os pais, eles têm as suas obrigações, é muito corrido, né? Mas assim que der para realizar a atividadezinha, vocês podem me procurar, tá? Que a gente faz junto, tá certo? Pelo WhatsApp, por ligação, não tem problema nenhum, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem. A aula de hoje vai ser sobre ciências, tá? Mas vamos falar com o Papai do Céu primeiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Vejam só, a aula de ciências do primeiro ano são as páginas 214, 215 e 216. Na 214 fala sobre ambientes. Os ambientes, existe o ambiente natural, que é aquele que foi criado pelas mãos de Deus. E aquele ambiente modificado, que é quando o ser humano ele começa a destruir ou a modificar um ambiente que estava feito e ele começa a fazer outras coisas, como estradas, construir pontes e etc, tá certo? Ele tira do ambiente natural e passa a ser modificado. Na página 215 tem para você pintar a imagem que representa um ambiente natural. Onde é que está um ambiente natural que Deus criou? Será que é onde tem só casas? Onde tem os animais, as plantas, as árvores? Então você vai pintar onde tem as plantas, as árvores, tá certo? E na 216, você vai contornar com o lápis as atitudes que ajudam a cuidar do ambiente. Eu só vou contornar aquilo que é bom para o ambiente, tá certo? O que for mal eu não contorno. E reciclar o lixo ajuda a conservar o ambiente. Observe as lixeiras e pinte de acordo com a legenda de cores. Depois pinte cada resíduo com a cor da lixeira em que ele deve ser colocado. Então tem papel, é de azul, vidro de verde, metal vai ser de amarelo, plástico de vermelho e não reciclável de cinza, tá? Então vai lá e pinta. Quando terminar, manda pra tia Lielma. Qualquer dúvida é só falar. Segundo ano são as páginas 266, 267 e 268. 266 fala sobre sol, luz e calor. Tá vendo? O sol, a luz e o calor. O sol a gente sabe que ele nasce mais ou menos na mesma posição no horizonte, cruza no céu e no fim do dia se põe ao lado oposto, ao lado contrário. Então, na realidade, quem se movimenta é o planeta Terra, né? Não é o Sol. Na realidade, quem se move é o planeta Terra, né? Você tem a imaginação que o Sol, ele se move. Não, quem se move é o planeta Terra. Só que o Sol, ele fica ao redor do planeta Terra. Essa é do segundo ano, tá? Na 267, o que é a sombra? Às vezes a gente tá caminhando e tem medo da nossa própria sombra, né? O que nos acompanha. Você vai ler aí o que fala sobre a sombra. E em seguida, na 268, tem um teatro de sombras. Conta a historinha do teatro de sombras, que vocês podem até brincar com as mãos, ó. Faz muita coisinha. Coelhinho, tá vendo? Só que você tem que fazer na parede pra mostrar, né? Ou em outro local. E como só é texto do segundo ano, você vai pegar o caderno de ciências e vai copiar, fazer um resumo sobre sol, luz e calor e sobre o que é a sombra, tá certo? Em seguida, manda para a tia Lielma. Terceiro ano são as páginas 267 e 268, que fala sobre o som. O que é o som? É o barulho que nós fazemos, tanto com a boca e quando a gente... ou com alguns instrumentos, né? E a gente escuta esse som através dos barulhos que são feitos. Essa é do terceiro ano, tá? Na 267. Você vai desenhar um instrumento do que você mais gosta. Depois você vai bater com a régua ou uma baqueta em diferentes materiais para encontrar um som parecido com o do seu instrumento. Como a gente não tá na escola, você faz em casa, tá? Bate lá na mesa, ó.
tá vendo? Aí bate na cadeira, bate na parede. Cada um tem um som diferente. Mas você vai desenhar o seu instrumento preferido. E na 268, o que é som? Você vai ver aqui o que está falando sobre o som, tá certo? E em seguida pega o caderno de ciências e copia lá um pouquinho sobre o que é o som e manda pra mim, tá bom? O quarto ano, 291, 292 e 293, está falando a 291 sobre o sistema solar, ou seja, durante uma aula sobre o sistema solar, a professora fez uma brincadeira com os alunos sobre o movimento dos astros ao redor do Sol. Ou seja, ela pediu para os alunos eles ficarem, tinha lá, faça um desenho no chão com a imagem aí em cima, ou seja, vai fazer um desenho circular, fazendo círculos, né, como se fosse realmente o planeta Terra. E em seguida, um dos alunos vai ficar no centro, isso foi uma professora que fez. Em seguida, que ele vai ser o Sol. Em seguida, os outros alunos vão assumir cada uma posição naquela linha que vai ser feita no chão, que é para representar os outros planetas. Mas isso aí é só uma explicação, tá? Em seguida, vocês vão responder o conteúdo. Na 292, tem falando sobre conhecendo o sistema solar e os astros dele, que é a estrela, o planeta. Em seguida, na outra, 293, sobre o satélite, que é a Lua, os asteroides e os cometas. Tá certo? Então, no caderno de ciências, você vai lá e faz um resumo desse todo esse assunto, tá? E manda pra mim. E para finalizar a aula de ciências de hoje, tá? A gente vai para a página 325, 326 e 327, que fala sobre a saúde e a alimentação. O que é ter saúde? O que é ter saúde? É ficar bem, é comer bem, é tomar bastante água, é fazer exercício, essas coisas todas está relacionada a ter uma boa saúde. Então, você vai ler o texto. Na outra página 326, você ainda vai ler outro texto sobre doenças contagiosas, tá certo? Que fala sobre as parasitoses. E na 327, ainda continua sobre a alimentação e a saúde, tá? Então, o que é que vai acontecer? Pega o caderno de ciências, faz um resumo sobre todo esse assunto e manda pra mim, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, procura Tia Lielma. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até amanhã.